Olá, meu nome é Wilde, eu trabalho na Agência Nacional de Água, sou especialista em recursos hídricos e trabalho numa coordenação criada especificamente para a alocação de água. Neste vídeo vamos apresentar para vocês algumas situações em que a alocação de água pode ser utilizada, não somente em situações muito locais específicas, mas em outras, como por exemplo a regulação, a definição do regime de operação de hidrelétricas. Vamos começar a abordagem do problema mais frequente no semiárido brasileiro, que é a rivalidade ou a disputa entre sistemas de irrigação. Desde 2001, a Agência Nacional de Águas vem trabalhando num rio no norte de Minas Gerais, que se chama Rio Gorutuba, onde há um grande reservatório chamado Bico da Pedra. Esse reservatório ele atende a um grande sistema de irrigação no lago e há um segundo grande sistema que fica abaixo da barragem. Ou seja, para haver o atendimento simultâneo dos dois, há necessidade de garantir água no reservatório e que haja também a soltura de água para baixo, no sentido de atender a este outro perímetro. Esse sistema também ele foi se tornando mais complexo, uma vez que essa região, em função do sucesso da irrigação, passou a induzir a implantação de outros empreendimentos, inclusive promovendo o crescimento das próprias cidades que estão ali ao lado. Temos um crescente uso para o abastecimento público e também a implantação de indústrias. Em situações muito frequentes na região, que são de escassez hídrica, há necessidade então de definir regras para a soltura dessa água. Isso foi realizado nos últimos anos com a participação de todos os atores, de forma que hoje nós temos regras claras definidas com a participação desses atores e que tem ajudado a passar pela crise mais forte que foi observada até hoje nessa região, sem que até o momento tenha sido necessária interrupção dos usos. Porém, todos os usos têm sido reduzidos temporariamente no sentido de garantir que a continuidade da utilização desse sistema hídrico não provoque, por exemplo, uma crise econômica ou social na região. A alocação de água é uma ferramenta também que pode ser utilizada em situação de graves conflitos sociais. Um desses exemplos que nós estamos trabalhando, ele se localiza no norte da Bahia. O reservatório se chama Reservatório Andorinha 2 e esse reservatório foi construído para atender ao uso de uma grande mineradora, ao uso da cidade de Andorinha, e com essas duas utilizações, outros usos foram induzidos no entorno do reservatório, notavelmente usos para a pequena agricultura e para a pesca artesanal. Como essa região está sujeita a frequente escassez de água, com o tempo o reservatório passou a não atender a todos os usos. A primeira solução foi retirar o sistema de abastecimento de água do reservatório, que buscou outras alternativas para atender a cidade, mantendo os pescadores e a indústria mineradora. No entanto, as crises se agravaram e na última crise um grave conflito social, inclusive envolvendo ações na justiça e conflito direto entre pescadores e a indústria, acabaram por judicializar o processo. Nesse momento, buscamos reunir todos os atores e criar regras de convivência em que os mais frágeis pudessem ser atendidos, uma vez que a indústria poderia ser atendida em situações emergenciais por fontes alternativas. Essa solução está em curso final de execução e em breve deveremos ter um marco regulatório. Mas o que é um marco regulatório? O marco regulatório pode ser melhor exemplificado com uma segunda situação que foi vivenciada no Agreste de Pernambuco. A região do Agreste pernambucano, ela fica entre o sertão e a região litorânea. Em uma cidade chamada Belo Jardim foram construídos 2 reservatórios. Nessa região se implantaram também várias indústrias, agricultura de produtos alimentícios para atender às indústrias alimentícias ali localizadas e também indústrias voltadas à produção de baterias para automóveis. Junto com essa gama de usos, também foi
utilizado os reservatórios existentes para o atendimento ao abastecimento público de várias cidades na região. Bom, para atender a essa gama de uso, foram construídos primeiro um reservatório numa região em que a água é uma água de boa qualidade e um segundo reservatório que ele é enchido com água de baixa qualidade, notavelmente salobra. Com o agravamento das crises nos últimos anos, tanto o conflito entre os usos quanto o conflito entre qual reservatório utilizar passaram a criar dificuldades ao gerenciamento das águas naquela região. A primeira ferramenta utilizada então foi a alocação de água, que buscou contemporizar ou mitigar as dificuldades de todos os usos, e a partir das alocações de água e do amadurecimento do conhecimento do conflito, foi proposto um marco regulatório, instrumento normativo que busca dar mais perenidade e garantia aos usos ali instalados, de forma a reduzir os conflitos e reduzir os prejuízos a todos. A alocação de água é um instrumento que também pode ser utilizado em grandes trechos de rio, inclusive quando nós temos a participação dentre os usos de hidrelétricas. Este é o caso do rio Mucuri, que nasce na região de Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais, e vai desaguar no Oceano Atlântico, no extremo sul da Bahia, na divisa com o Espírito Santo. Este rio é um rio que tem um regime hidrológico bastante distinto, uma vez que ele nasce numa região seca, região semiárida, e deságua na região que chove muito, no sul da Bahia. No entanto, a grande parte das águas elas vêm da região semiárida. Este rio também é um rio muito utilizado para a peracema de peixes, que saem do oceano e sobem o rio para poder desovar em leito mais amontante. Neste rio, relevante, importante para a região, foram instaladas 2 hidrelétricas e uma grande empresa de celulose, essa já próxima ao Oceano Atlântico. Durante as secas que vêm ocorrendo na região, as hidrelétricas e a empresa de celulose passaram a disputar as águas do rio. Este conflito foi avaliado com todos os atores da região, em reuniões públicas na região. A ANA, a partir dessas consultas públicas, dessa negociação com os atores, propôs regras para a operação dos reservatórios, de forma que hoje nós temos o que nós chamamos de marco regulatório, que são regras gerais que estabelecem como devem ser operadas as hidrelétricas, como deve funcionar o complexo industrial da indústria de celulose e como também deve ser garantida a transposição dos peixes, uma vez que ambas as hidrelétricas estão equipadas para isso, mas em situações de crise havia conflito entre a legislação ambiental e a legislação de recursos hídricos. Temos hoje passado então por várias crises e essas crises têm sido de certa forma resolvidas por intermédio das novas regras. Os casos apresentados buscaram ilustrar a experiência da Agência Nacional de Águas nos últimos anos, dentre outros mais de 30 casos que têm sido objeto do nosso trabalho, e onde temos utilizado essas 2 ferramentas, a alocação de água e o marco regulatório. A alocação de água como instrumento anual para poder negociar as cotas de água para cada um dos usos no sentido de reduzir os impactos entre eles, e o marco regulatório como uma forma de estabelecer regras mais perenes que permitam o planejamento dos usuários para evitar que crises outras venham a acontecer. Deve ter ficado claro que são instrumentos que podem ser utilizados em várias situações, tanto de escassez crônica do Nordeste brasileiro, como de situações agravadas por fortes demandas, tá? Como foi o caso, por exemplo, do caso do Mucuri, ou em situações em que as regiões metropolitanas, por exemplo, estejam ameaçadas de falta de abastecimento de água.